Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que foram as atividades de colheita dessa safra de arroz até o momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o atual cenário para o mercado do arroz aqui no Brasil, é o Alexandre Velli. Ele é presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alexandre. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Muito boa tarde. Um prazer falar contigo e com os telespectadores do Notícias Agrícolas. Alexandre, a colheita está se encaminhando para o fim aí no Rio Grande do Sul. Que balanço a gente pode fazer dessa safra atual de arroz aí no estado? Olha, Guilherme, a colheita está sendo finalizada em praticamente todas as regiões. Tivemos alguns problemas localizados principalmente na fronteira oeste, muitas lavouras, inclusive, faltando água ali no período reprodutivo, no verão, e isso teve um impacto, digamos assim, uma diminuição na produção. Porém, as outras regiões, na verdade, nós temos 6 regiões arrozeiras no estado do Rio Grande do Sul, que representam aí 70% da produção nacional. Nas outras 5 regiões, nós tivemos uma boa colheita, o que, de certa forma, compensou em parte esta quebra lá na fronteira oeste. Então, o que eu posso afirmar é que nós teremos uma colheita em torno de 7 milhões e 200 mil toneladas no Rio Grande do Sul, o que pode se considerar uma boa colheita, e nós não corremos risco de maneira alguma com relação ao abastecimento. Isso está garantido em função de que nós temos ainda uma área bastante representativa e cada vez produzindo mais por hectare, Guilherme, em função principalmente da rotação de culturas que tem sido feita na lavoura de arroz. E aí, Alexandre, esse ponto da rotação, né, tem realmente ganhado força cada vez mais. A gente já pode considerar que é imprescindível para o produtor de arroz se utilizar dessa rotação, né? É fundamental porque quando a rotação, principalmente com a região sul do Brasil, milho irrigado, eu tenho uma melhoria das condições de solo, uma melhoria aí da fertilidade e um aumento, consequentemente, da produtividade. E isso é necessário, é fundamental, eu diria, Guilherme, porque hoje o arroz ele tem um alto custo de produção, a margem dos produtores é muito difícil alcançar, e somente tem margem aí os produtores que alcançam altos níveis de produtividade, produtividades aí de pelo menos 200 sacos por hectare limpo e seco. E isso somente se alcança realmente com a rotação, principalmente com a soja. E aí, Alexandre, justamente nessa questão da rentabilidade, como é que estão as contas para esse ano, levando em conta os custos, os atuais preços? O produtor de arroz deve conseguir fechar essa safra no azul ou essas margens vão ser bem apertadas? Olha, essa margem vai ser muito apertada, nós estamos inclusive preocupados com o mercado, porque esta safra, Guilherme, a safra plantada em 2022 e colhida agora em 2023, ela teve um custo de produção realmente muito alto. Quando os fertilizantes e os químicos e os defensivos agrícolas eles diminuíram de preço no final do ano passado, os produtores, praticamente 90% deles já tinham adquirido os produtos. Então, principalmente o fertilizante teve um impacto muito forte neste ano, e isso então nos mostra que hoje esse preço médio no Rio Grande do Sul, em torno de R$ 88, ele minimamente está chegando no custo de produção. Por isso que é importante que nós tenhamos aí uma manutenção do câmbio na faixa dos R$ 5 para favorecer a exportação e também aí poder ter no mercado interno, consequentemente, em função da referência que a exportação traz ao mercado interno, termos preços que pelo menos paguem os custos de produção.
Nós temos que trazer aí algumas medidas, tanto a nível estadual como a nível federal, medidas estruturais para não diminuirmos ainda mais esta lavoura que já foi no Rio Grande do Sul de 1.200.000 hectares plantados e nesta última safra plantamos 840 mil. Então isso é reflexo principalmente da falta de rentabilidade do setor arrozeiro e da busca cada vez maior por parte dos produtores de alternativas aí como a soja e o milho. E Alexandre, você tocou no ponto das exportações, né? Elas vêm ganhando importância nos últimos anos, até com a chegada de novos mercados, o Brasil ganhando essa competitividade internacional. Como é que estão essas perspectivas daqui para frente, essa busca por novos mercados, essa competição do arroz brasileiro lá no mercado internacional? O arroz brasileiro ele continua tendo aí um preço competitivo. Como comparativo, hoje o arroz americano não chegaria ao Brasil por menos de R$ 120 aí a saca de 50 quilos, e eu te mencionei um preço médio de 88, sendo que o arroz brasileiro tem uma qualidade muito superior ao arroz americano. Então é claro que nós dependemos de outros fatores, o preço internacional, a paridade com relação ao Mercosul, que favorece ou dificulta a entrada de arroz oriundo aí, principalmente do Paraguai, que continua colocando uma boa parte da sua safra aqui no mercado brasileiro. Então são vários fatores, além do consumo, enfim, mas o arroz continua no mercado interno, um preço médio ao consumidor, Guilherme, em torno de R$ 4 a R$ 5. E quando eu comparo com outros produtos da cesta básica, eu verifico que o arroz brasileiro ainda é um produto acessível à população de baixa renda e um produto de alta qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa. Por isso que eu tenho alertado ao governo que nós temos que trazer aí algumas medidas que incentivem a manutenção ou até o aumento da área plantada no Brasil e, consequentemente, não dependermos aí do mercado internacional, que normalmente tem preços superiores ao mercado brasileiro e também com uma qualidade inferior. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário para o mercado do arroz. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Agradeço aí pelo espaço, Guilherme. Realmente nós temos aí que valorizar estes produtores que continuam na atividade rural, buscando alternativas. Temos que buscar aí atualizar individualmente os custos de produção. Não podemos somente ficar olhando aí o custo que as instituições fazem, mas o produtor tem que ter uma eficiência cada vez maior do processo de produção, além de uma gestão muito forte aí da questão tributária, principalmente, que tem um impacto grande na cultura do arroz, e uma gestão cada vez maior aí com relação à eficiência produtiva para alcançarmos estes níveis maiores de produtividade e, consequentemente, podermos enfrentar este custo de produção cada vez maior. O produtor tem que continuar, na medida do possível, adaptando a sua propriedade a outras culturas, ter no seu portfólio outros produtos e, consequentemente, aí melhorando cada vez mais as condições de solo e os níveis de produtividade que ele tem que alcançar. Obrigado a vocês e contem sempre com a Federarroz. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um grande abraço. O Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, conversou com a gente para mostrar um pouquinho do atual cenário para o mercado de arroz aqui no Brasil. Colheitas no Rio Grande do Sul se encaminhando para o final, e aí o Alexandre destacando que a região da fronteira oeste
enfrentou problemas com falta de chuvas, teve perdas significativas de produtividade, mas as outras regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul ajudaram a compensar de certa forma essas perdas, e aí a expectativa é fechar a safra ao redor de 7 milhões de toneladas produzidas, o que é um bom patamar, segundo a visão da Federarroz. O Alexandre também destacando aqui para a gente que a preocupação nesse momento fica por conta do mercado. Os preços atuais, ao redor de R$ 88,00 a saca lá no Rio Grande do Sul, mal cobrem os custos de produção para essa safra, que teve custo muito elevado, essa implementação da safra plantada em 2022, colhida agora em 2023. Então, essa preocupação com relação à margem de lucratividade é a grande preocupação do setor neste momento. Inclusive, as entidades, a própria Federarroz, trabalhando junto com os governos regionais, nacionais, buscando algumas medidas justamente para aliviar essa situação, tornar essa capacidade de competitividade melhor do arroz nacional. O Alexandre até destacando nesse momento o arroz brasileiro mais barato no mercado internacional em comparação, por exemplo, ao arroz dos Estados Unidos, com qualidade melhor. Então, também boas perspectivas para as exportações, para o mercado interno, que não deve ter problemas com abastecimento diante dessa colheita na casa das 7 milhões de toneladas lá no Rio Grande do Sul. A preocupação fica mesmo por conta da rentabilidade do produtor para essa temporada. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa comercialização e as movimentações do mercado do arroz aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.